Um momento, por favor, Excelência. Excelência, as provas não repetíveis, provas antecipadas. Salatiel, você está fazendo uma confusão. Sim. Olha, a pergunta é muito simples. Tipos de provas: testemunha, confissão, entendeu? Isso tudo são tipos de provas. Acariação, aquelas que estão previstas lá no código mesmo. Você está vendo? Ó, presta atenção. Você está indo numa viajada maior e o examinador está te perguntando uma coisa muito básica. Então, você está, as provas materiais, as provas não sei o que lá, tal. Quais os tipos de provas previstas no Código de Processo Penal? Quando a gente vai lá no título das provas no Código de Processo Penal, você vai ter lá a série de provas existentes. Por exemplo, se eu abrir aqui agora das provas do Código de Processo Penal, a gente vai começar a achar o interrogatório vem com uma espécie de prova, entendeu? A confissão, tem uma série de coisas, testemunhais, provas testemunhais, né? Então, reconhecimento de pessoas. Tomem cuidado com o tipo de pergunta. É uma pergunta muito simples e às vezes vocês acham que ele está fazendo uma pergunta muito complexa. E aí você perde uma questão, porque aí essa complexa talvez você não saiba explicar tão bem e não é aquilo que ele queria. Sim, tá? Então, só cuidado com só essa observação para não se perder. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu. Mas as provas que estão previstas no código, não importa. Isso, exatamente. Exatamente. Salatiel, quais são tipos de prisões cautelares processuais previstas? Pois não, Excelência. Prisão temporária, prisão preventiva, Excelência, de forma de prisão cautelar. Prisão temporária e prisão preventiva. Tem mais uma aí? Prisão em flagrante é o quê? Exato, Excelência. Flagrante é, por excelência, né? Prisão cautelar. O que difere uma prisão cautelar de uma prisão processual? Salatiel. Excelência, uma cautelar é durante o curso do processo. Durante fase pré-processual, Excelência, retificando. E processual já no decurso do processo. O processo. Exatamente. Então, a prisão em flagrante está onde? Tá? Forma cautelar. Sei lá. Então, sempre perguntar das cautelares, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Sabe? Já vai nessas direto sempre, que aí não tem como você se confundir. Mas não esqueça do flagrante. Flagrante, tá bom? Pode sentar. Obrigado. Lá. Próximo. Opa. Bom dia, Celso. Bom dia. Qual o seu nome? Eduardo. Eduardo, vamos lá. O que é cadeia de custódia? Excelência, a cadeia de custódia consta, é uma série de procedimentos que consta no Código de Processo Penal, série de procedimentos para elucidar a cronologia dos fatos. Quando que ela se inicia? Concluindo, Excelência, cronologia de um fato criminoso, certo? Tá. Ela se inicia com o reconhecimento do local do crime. Tem que ter o local do crime, o reconhecimento, logo em seguida, o isolamento dessa área
Então, dá o início aí, chegada dos peritos, etc. Não tem um ato antes? Que é muito importante? Talvez seja o mais importante. Seria, Excelência, o reconhecimento e a ida da autoridade policial ao local. Não, não. Tem um ato primeiro, principal de tudo, da cadeia de custódia, que sem ele não dá sequer para fazer um reconhecimento. Seria a primeira etapa da cadeia de custódia. Alguém saberia? Qual? Preservação do local. Vamos falar um pouco. Preservação do local. Sem a preservação do local, você não faz absolutamente nada. Não há reconhecimento, não há absolutamente nada. Tá? A própria lei estabelece isso. Ela vem e fala assim: o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime. Artigo 158-A, parágrafo 1º. Vê que está escrito lá. Você não preservar o local do crime, você não consegue fazer mais nada. Se o local do crime estiver contaminado, mexido, não tem mais cadeia de custódia, não tem mais absolutamente nada. Tá? Ah, mas lá o reconhecimento, né? É a primeira etapa da cadeia de custódia. Mas como que eu vou fazer isso se esse local não está preservado? Tá? Se não tem preservação desse local. Então só tomem cuidado com isso, porque nós ficamos nessa decoreba aqui das etapas da cadeia de custódia, né? Que vem reconhecimento, isolamento, fixação e o diabo a quatro, e a gente esquece de ver um pouquinho antes a preservação. Se eu não tenho a preservação, eu não tenho esse resto aqui. Então, perguntado para vocês, qual a primeira fase, o primeiro momento, né? O início da cadeia de custódia, a excelência, com a preservação. Beleza? Não se enganem mais com referência a isso. Fala. Quem está falando comigo? Ah, tá lá, fala. Na verdade, quem vai fazer a maior parte dela é o perito, não é o delegado. O delegado se dirige ao local, acompanha, mas é o perito que vai fazer. E nem sempre o delegado vai ao local. A gente está falando de um local, quando a gente fala de um local de homicídio, o delegado sempre vai estar presente. Tá? Local de homicídio, sim. Agora, de outras situações, nem sempre o delegado está presente. Né? E tem a cadeia de custódia da mesma forma. A cadeia de custódia é uma coisa que é muito mais a critério da perícia do que o delegado. Ele que vai fazer todas aquelas fases, aquelas etapas, até levar as coisas lá para o Instituto de Criminalística, para ser averiguado e até lá na frente. Ok? Mas da perícia. Fala. O isolamento, exatamente, ele se confunde mesmo com a preservação. Né? Na verdade, quando a lei vem aqui e fala assim, como eu li para vocês, o início da cadeia dá-se com a preservação do local do crime, ela devia colocar com a preservação do local do crime através do isolamento. Eu já devia colocar assim. Ela não coloca dessa forma. Então, o isolamento ele acaba se misturando com essa questão da preservação. Ele é uma etapa da cadeia de custódia, porque a própria lei fala, né? Depois ela vem assim: a cadeia de custódia compreende rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Então ele está lá como uma etapa da cadeia de custódia. Agora, o início dela é através da preservação. Ok? Fala.
É. Isso. Isso. Pode. Pode também. Pode também. Vamos lá. Quem é? Sou eu, Excelência. Opa. Qual o seu nome? Roberto. Roberto. Quantos peritos são necessários para fazer um laudo de uma perícia? Excelência, para que seja assinado um laudo, é necessário um perito oficial ou 2 peritos, na ausência de um perito oficial, 2 peritos que tenham ali a idoneidade suficiente para substituí-lo. Eles precisam só ter idoneidade? Ou tem mais algum requisito? É necessário também, se possível, uma formação de curso superior, a conduta, né, que tenha sido uma conduta ilibada, né, que sejam pessoas que não tenham nada que as desabone. Idôneas. Exatamente. Tá. Agora, você falou do curso superior. É obrigatório o curso superior ou preferência curso superior? De preferência, curso superior e de preferência também se fosse alguma coisa linkada ali na área, né, relativa àquele assunto que está sendo abordado. Tá, então, não é obrigatório o curso superior? Ou não é obrigatório que seja na área específica? Eu me recordo que não é obrigatório que seja na área específica. Na área específica. Mas essas 2 pessoas, elas têm que ter curso superior obrigatoriamente? Pelo que eu me recordo, sim, Excelência. Então, você alterou sua resposta. Né? Então tá, pode sentar. Tomem cuidado com isso, pessoal. A obrigatoriedade é de curso superior. Preferencialmente na área específica. Tá? Mas curso superior. 2 pessoas idôneas com curso superior, preferencialmente na área específica. A área específica não é obrigatório. Tá? Pode ser que a gente não consiga localizar uma pessoa que tenha o curso superior naquela área específica. Mas o curso superior a pessoa tem que ter, ok? Quem é agora? Vamos lá. Qual o seu nome? Bom dia, Excelência. Xavier. Xavier, dentro dessa questão ainda de perícia, seu colega falou que é um perito, né? Ou 2 pessoas idôneas. Né? Aí falei como superior, tal. Pode haver uma situação em que se exija mais de um perito oficial? Excelência, verificada a complexidade do fato e a necessidade de mais peritos para poder avaliar, acredito que sim. Acredita que sim ou você tem certeza? Sim. Tá. Firme em convicção, pessoal. Não acredito que sim. É ou não é? Tá? Não deixa no ar, eu acho, eu penso. Não. É ou não é? Tá? Até porque a pergunta que está sendo feita não é uma pergunta interpretativa, é uma pergunta que está na lei. Quando for uma coisa que requer uma interpretação de você que o examinador peça a sua opinião, aí você pode até, eu entendo, eu acredito. Quando é uma questão que está na lei especificamente, você tem que ser enfático. Tá? Sob pena de errar, mas tem que ser enfático. Fala.
Pelo que me recordo, você pode até dizer. Agora, acredito que, né? Como que você falou agora há pouco? Acredito. Acredito que sim, né? Não. Pelo que me recordo, você até pode falar. Não vai te ajudar muito. O examinador ele quer mais que você seja mais enfático. Tá? Mas se você, alguma situação, você pode, dependendo da situação, no momento ali, falar. Ok? Se não me falha a memória, não vai ajudar muito, sabe? Não está preocupado se sua memória está falhando ou não. Falou, não me falha a memória e vai ficar condoído. Falar, olha, tadinho, tá falhando um pouco a memória. Ele não vai pouco se lixar se a sua memória tá boa, se não tá, né? Sacano, coisa. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, numa situação de uma perícia complexa, poderemos ter aí, então, mais de um perito, né? Mais de um perito, mas mais quanto? Mais um, mais dois? Não me recordo, Silêncio. Não se recorda? Tá, ó. Quanto que nós podemos, num caso de uma perícia complexa, né, ter de perito? A lei fala assim, tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial. Vejam que ela não fala, pode sentar. Vejam que ela não fala de mais um perito. Fala de mais de um perito oficial. Pode ser mais um, mais dois, mais três. Aí vai ter que ser analisado a área de conhecimento complexo, o que abrange mais. De repente eu preciso de mais 5. É uma perícia que eu preciso de várias áreas de conhecimento. Ali tem que ter engenharia, tem que ter informática, tem uma série de outras coisas, né? Urbanismo, pode ter alguma coisa de meio ambiente. Eu vou precisar nomear 2, 3, 4 peritos. Então a lei não fala isso, né? Estabelece, fala. Pode. Entendeu? Respondido assim. Agora, só mais uma questão para o colega aqui, só para terminar. Pode ficar sentado mesmo. Você saberia dizer qual que é o prazo para o perito entregar o laudo? Silêncio, 10 dias. 10 dias, exatamente. Era só isso que eu precisava que você falasse. Porque isso aqui causa muito conflito, tá? Muita gente erra e fala 30 dias. 30 dias. São 10 dias. Por que muita gente erra e fala 30 dias? Fala induzido por erro da própria imprensa. Pode ver que qualquer crime que acontece, a imprensa vem e fala assim, agora a perícia tem o prazo de 30 dias para entregar o laudo. Todo mundo já deve ter ouvido isso aqui na televisão falando quando acontece algum crime, né? Para 30 dias para entregar o laudo. Tem 30 dias para entregar o laudo. Não são 30 dias. São 10 dias pela lei que o perito entrega o laudo. Ele entrega em 10 dias, mas não entrega nem em 30, nem em 60. Entendeu? Mas a lei estabelece 10 dias. Então tem que falar o que a lei está estabelecendo. Fala. Então, a lei fala assim, ó. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Exatamente. Então tomem cuidado com isso. Podendo esse prazo ser prorrogado. A lei não fala pelo mesmo período, por igual período. Ela fala podendo esse prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. Então, ele pode prorrogar por mais 10, depois por mais 10, e assim por diante. Quando a gente fala em prazos, tomem cuidado, porque existem prazos em que fala, olha, que é prorrogável só por mais uma vez, e aí acabou, como, por exemplo, o prazo da prisão temporária. Tá? Existem outros prazos que não. Existem prazos que você pode prorrogar prazo por mais vezes. Ok? Vamos lá. Quem é o próximo?
Vamos lá, nome. Renato, bom dia, excelência. E a Renato? Vamos lá, Renato, falando em prazos, fala de novo para mim aí, o colega já falou, mas eu quero me lembrar que eu esqueci. Prazo da conclusão do inquérito policial, réu preso e réu solto. Excelência, o prazo para a conclusão do inquérito policial, o réu preso é de 10 dias, podendo ser prorrogado de acordo com o pacote anticrime por 15 dias e com ele solto, 30 dias, podendo ser prorrogado. Ok. Essa prorrogação com ele preso é por quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Com ele preso? Não, perdão, desculpe, com ele solto. Com ele Solto. preso uma única vez por 15 dias. Isso. Tomem cuidado com a pergunta. É uma pergunta, tá? Com ele solto, quantas vezes? Quantas forem necessárias. Ah, eu posso ficar pedindo essa prorrogação? Sim. Indefinidamente? No momento ela vai cessar. Quando ela vai cessar? As garantias ele vai cessar. O juiz das garantias vai cessar. Ah, Como é o juiz que trata no período do... Tá. O delegado ele vai representar por esse pedido. Quando ele houver que tem ainda necessidade, ele irá conceder. tá. Vamos supor que esse juiz fique concedendo. Qual será o limite? Pensa, Renato. Então, meio lógica. Lógica. Estou investigando um crime. Pois não. Até o prazo da prescrição. Exatamente. Exatamente. Até a prescrição. Tá? É só uma viajada. Gente, vai acabar acontecendo. Mas assim, se o examinador perguntar, mas e aí, indefinidamente, não tem uma hora que se o juiz não fizer, né, quando se ficar dando prazo, né? Uma hora tem que acabar. Que hora que vai acabar? A prescrição. Se o crime prescreveu, aí não tem mais o que fazer, não tem mais o que prorrogar. Falando nisso, Renato, então vamos caminhar um pouquinho mais. Se eu tenho um inquérito que ele está arquivado e eu peço o desarquivamento desse inquérito, é possível? O que precisa para isso? O delegado, se houver novas informações sobre essa investigação inquérito arquivado, ele poderá solicitar o seu desarquivamento. Seu desarquivamento. Aí, desarquivou. Chegou para o delegado. Ele vê lá alguma providência com referência àquelas informações que vieram e entende que restou infrutífero. Aquilo não serviu. Né? Aí esse inquérito é mandado de volta, ele é arquivado novamente. Tá? O delegado pode pedir o desarquivamento dele de novo? Se houver novas informações Por quantas vezes? forem necessárias, contendo que haja novas informações, até a prescrição. Até a prescrição. Exatamente isso. Pode sentar, Renato. Obrigado. Exatamente isso. Muito bem. Quem é? Bom dia. Opa, vamos lá. De pé, por favor. Qual o seu nome? Rodrigo. Bom dia, excelência. Rodrigo? Isso. Rodrigo, fala para mim, por favor. Fala para mim, por favor, Rodrigo. No processo penal, a prova ilícita é admitida? Excelência, a prova ilícita, ela não é admitida. Não entendi. A prova ilícita não é admitida. Não é admitida a prova ilícita? Não. Em nenhuma situação? Salvo se for a única prova que irá inocentar o réu, excelência. Aí.
A prova produzida, ela precisa ser repetida na fase da ação penal? Produzido na fase do inquérito? Perfeitamente, Excelência. Haja vista que no inquérito policial é a fase de... Só um instante, Excelência. É a fase administrativa que vai apurar as infrações penais, apurar elementos de informação para convencer o MP a oferecer a denúncia. E também na fase do inquérito a gente temos as provas não repetidas e as antecipadas. Porém, devemos reproduzi-las na fase processual. Na fase processual. Exato. Tá. Agora, tem alguns tipos de provas que não dá para reproduzir na fase processual, não temos? Perfeitamente, Excelência. Por exemplo, as provas não repetíveis e as antecipadas por risco de não ter a possibilidade de produzi-las na fase processual. As não repetíveis, as antecipadas e tem mais uma, lembra? Um instante, Excelência. Essa outra eu não estou me recordando agora, Excelência. Cautelares. As cautelares, perfeito. A própria lei. Cautelares, as não. Tá bom, muito bom, pode sentar, obrigado. Obrigado, Excelência. Próximo. Amanda. Microfone tá indo? Nossa, aqui. Fala para mim, por favor. Diferencia para mim. Ação penal. Excelência, de acordo com o Código de Processo Penal, os tipos de ação penal são as ações penais públicas, tanto incondicionada quanto condicionada, e ação penal privada. Então, ação penal pública incondicionada E condicionada à representação. Condicionada à representação e ação penal privada. Isso. Tá. Qual o requisito necessário no caso de ação penal pública condicionada à representação? Excelência, na ação penal pública condicionada à representação, é essencial que a vítima represente ou quem tenha capacidade para representá-la. Ok. E na ação penal privada? Ação penal privada também, o ofendido ele precisa também representar por essa prisão ou quem tenha também capacidade para representá-lo. Tá. Qual que é o instrumento utilizado, processual utilizado na ação penal condicionada e na ação penal privada? Excelência, na ação penal pública condicionada, um instrumento que é apresentado ao Ministério Público é uma denúncia, e na ação penal privada é a queixa-crime. Não, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer, na ação penal condicionada à representação, a pessoa precisa apresentar algo, e na ação penal privada, a pessoa precisa apresentar algo à autoridade para que a autoridade possa proceder à instauração mesmo do inquérito policial. O que ela precisa apresentar? Pensa. O próprio nome da ação penal condicionada à representação já diz. Falando o nome. A ação penal é condicionada à representação. É a representação da vítima. É a representação. Sim. E se a ação penal é privada?
A queixa, excelência. A queixa? A pessoa apresenta a queixa na delegacia? Sim. Na delegacia? Seria a queixa-crime que você está. Não, na delegacia não, excelência. Ela pode até ir até a delegacia para comunicar o fato, que a queixa-crime será apresentada ao Ministério Público. Ao Ministério Público? Sim. Tá. E na delegacia eu preciso do quê? Eu, como delegado, preciso do quê dessa pessoa? Na ação penal condicionada à representação, eu preciso da representação. Na ação penal privada, eu preciso de alguma coisa. Então vamos lá, senta aí. Senta aí, amor. Vamos confundir isso. Ação penal pública incondicionada. Precisa de alguma coisa? Não. Absolutamente nada. Porque aquele crime tenha existido e eu sou obrigado a atuar. Tá? Em uma situação como essa. Obrigado. Ação penal pública condicionada à representação. Como a Amanda bem colocou, eu preciso que a pessoa represente. Tá? Eu preciso dessa representação por parte do ofendido ali, da vítima. Ou seja, eu preciso dessa representação. Crime de ameaça. De ação penal pública condicionada à representação. A pessoa precisa representar para que eu faça. Se ela não representar, eu não posso fazer nada. Não posso atuar. Ela tem o prazo dela, decadencial, de 6 meses, a contar do conhecimento, quem é o autor do delito, para representar. Ok, beleza. Eu preciso dessa representação. Como se dá essa representação? Da forma mais simples. Da forma mais simples possível. Muitas vezes até no próprio boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência feito, o término do boletim de ocorrência, o escrivão já vai constar lá, né? Nesse ato, manifesta o desejo de representar. Seja instaurado em inquérito policial. Ação penal privada. Penal privada. Aí começa uma confusão que normalmente as pessoas fazem. Por quê? Porque a ação penal privada fala-se em queixa-crime. Então a pessoa entra numa confusão, como a Amanda entrou agora, mas não vai entrar mais, que a queixa-crime, você de repente chega lá e oferece a queixa-crime. Não. A queixa-crime é lá na frente. A crime é lá na frente. Ela vai oferecer agora o quê? Um requerimento. Então, na ação penal condicionada à representação, ela oferece a representação, como o próprio nome está dizendo. Na ação penal privada, na delegacia, é requerimento. Não é representação. O nome técnico é requerimento, que é basicamente a mesma coisa. Mas esse é o nome técnico. Ah, então crime contra a honra, um crime de calúnia, um crime de difamação, um crime de injúria. São crimes de ação penal privada. A pessoa chega na delegacia e ela oferece requerimento para que seja investigado esse crime de ação penal privada. Fala. Eu vou falar. Já falo isso daí, só para não perder aqui o raciocínio. Então, olha só. Vamos lá na nossa linha de sempre. Tá? P, denúncia, sentença. Ação penal pública incondicionada, ok. Aqui não tem que fazer nada. Ação penal condicionada à representação, né? Eu preciso aqui da representação. Ação penal privada, eu preciso do requerimento. Requerimento. A confusão vem aqui. A Amanda ainda falou. Ah, a queixa-crime vai ser lá oferecido para o Ministério Público. Não. Você oferece queixa-crime para o Ministério Público. A queixa-crime é a mesma coisa que a denúncia. Só que a queixa-crime é na ação penal privada. Penal privada. A queixa-crime. Quando eu tenho ação penal privada, eu ofereço a queixa-crime, tem denúncia.
Não tem Ministério Público. O Ministério Público ele vai oferecer denúncia onde, gente? Na ação penal pública incondicionada e na ação penal condicionada, desde que exista a representação. Aí ele oferece a denúncia. Se eu não tenho ação penal pública incondicionada, nem ação penal pública condicionada à representação, mas eu tenho ação penal privada, aqui a relação processual se estabelece não através da denúncia, mas através da queixa. O juiz não recebe a denúncia quando o promotor oferece a denúncia lá? Recebo a denúncia e dá início à ação penal? Ele vai, recebo a queixa-crime e dá início à ação penal. Não tem MP, não tem promotor. Tem. Nós estamos falando de ação penal privada. Qual a dúvida? Por que esse bando de cara de poker fez? Qual a... fala. Entendi.